aquele que é, que era e que há de Ei, som. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa noite, amém? Vamos nos colocar de pé para engrandecermos o nome do nosso Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor. Deus tem sido bom para conosco, a cada dia, a cada instante. Fale com o Senhor nesta hora através da oração. Agradeça a Ele por sua vida, por sua saúde, por sua família e por todas as coisas. Fale com Ele neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Israel, estamos alegres, ó Pai, e estamos reunidos mais uma vez na casa do Senhor, na Tua presença, Deus, para bendizermos o Teu nome, para glorificarmos o nome do Senhor, ó Pai. E nós invocamos, ó Deus, a Tua presença neste lugar, nessa noite, Deus. Que o Senhor passeie em nosso meio, Deus, tocando em cada coração, Deus, tirando a enfermidade, ó Deus, tirando toda dor, tirando todo motivo de tristeza, de angústia, de preocupação. Ó Deus, que nessa noite haja libertação neste lugar, que nós não venhamos sair daqui, ó Deus, da mesma forma que chegamos, mas que saímos daqui hoje abençoados pelo Senhor, que saímos daqui hoje com a certeza de que o Senhor é Deus em nossas vidas. Ó Deus, toma nas Tuas mãos toda a nossa ansiedade, meu Pai, toma nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, toma todo o nosso ser, traga a paz dos céus, ó Deus, para o nosso coração, porque a Tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Ô Senhor, precisamos dessa paz, meu Pai. Por isso eu te peço que ministra nessa noite em nossos corações, e que também, ó Deus, o óleo da alegria do Senhor se derrame neste lugar nessa noite, para que possamos com grande júbilo exaltar o nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, amém? Bem forte, vamos louvar a Deus, amém? Glória a Deus. Enquanto cantamos essa canção, você pode cumprimentar o seu irmão nessa noite, com a paz do Senhor Jesus, dizer que ele é bem-vindo, dizer que foi muito bom ele ter saído da sua casa para estar aqui nessa noite juntamente conosco, amém? Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Mais uma vez, há uma unção. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Deus está aqui. Eu prefiro estar na Sua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção aqui. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há
Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo a meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor está neste lugar, amém? Vamos exaltar o nome do nosso Deus com bastante alegria em nosso coração nessa noite, porque o Senhor está aqui e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos clamar a Ele que encha esse lugar nessa noite com a sua presença, pois onde a presença de Deus está e se manifesta, todo mal tem que sair. Doença, desânimo, toda obra contrária, o Senhor desfaz em nome de Jesus. Com as palmas bem bonitas, ajudando a marcação da bateria ali, ó. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir E toca-me, Senhor. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar.
ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Exalte o nome dele. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de... Oh, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, Senhor, fala-me, eu quero te ouvir. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, Senhor. vem e abraça-me, Vem vem e abraça-me. vem e abraça-me, vem e abraça-me. Com as palmas assim, ó. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Oh, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Como é bom nos expressar na presença do nosso Deus. Às vezes, quando éramos participantes do mundo e das coisas do mundo, a gente se entregava, a gente molhava a camisa. Mas hoje você pode fazer isso na presença do seu Deus. Amém? E celebrar Ele com bastante alegria em seu coração. Nós vamos cantar essa próxima canção. E você tem a oportunidade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, conforme o Espírito Santo tocar em seu coração. Todos cantando bem bonito, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Cante assim, ó. És o Deus deste lugar, o Rei desse povo, Senhor dessa nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Adora o Senhor. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão Neste lugar,
Santo é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque acreditamos no teu poder, Senhor. Acreditamos no teu milagre, Deus. És o Deus deste lugar, o Rei desse povo, Senhor dessa nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Aleluia. Cante com fé, igreja. Cante crendo nisso. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão aqui. Gostaria que você cantasse esse refrão comigo nessa noite, mas como ministro de bênção do Senhor, amém? Gostaria que você cantasse assim, ó. Quando você está fazendo assim, assim, ó, todo mundo com a mão direita assim, ó. Se alguém não puder levantar, o Senhor vai curar nessa noite em nome de Jesus. Não tem mão mirrada aí não, né? Assim, meu amado, é posição de abençoar. Assim é a posição de receber. Então você vai fazer assim, ó. Você vai ministrar nessa noite que tempos melhores estão por vir, na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, nos seus negócios, em todas as situações, amém? Bem forte, com bastante fé assim, ó. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Ministre com fé. Tempos melhores estão por virem, obras maiores neste lugar. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Quem crê, cante. Tempos melhores estão por
Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Você ministrou a bênção de Deus nessa noite, meu amado. E quando você ministra, o Senhor ordena a bênção. Amém? Glória a Deus. Pastor Ítalo. Som. Essa é uma promessa para esses dias, amém, amados? Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem feito grandes coisas e fará ainda no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Bom, eu quero cumprimentar nessa noite, estão conosco aqui um casal, o Zé Maria e também a Maria Madalena. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, sintam-se à vontade no nosso meio, tá bom? Deus os abençoe. Também está com a gente aqui o Eduardo, né? O Eduardo ali de Leme. Eduardo, Deus abençoe sua vida. Ele esteve aí com a gente ontem nos estudos, né? Aqui à tarde. Deus abençoe a sua vida, tá bom, Eduardo? Também sinta-se à vontade no nosso meio. André e família, não vou nem cumprimentar porque já são de casa, né? Deus abençoe a vida de vocês também, amém? Você que está conosco no Facebook, deixe seu pedido de oração, a sua necessidade. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo a Deus por sua vida, amém? Abra comigo a palavra do Senhor, no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Elias é alimentado por corvos. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxeram, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde, pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão gostoso, Pai, tão precioso, como nós podemos sentir a presença do Senhor nesse momento de adoração, Pai. Ó Deus, que nesse momento agora seja um tempo onde o Senhor fale conosco, através da Tua santa e preciosa palavra, que sejamos, ó Pai, ó Deus, confrontados por ela e ela nos leve à mudança, à transformação, à renovação do nosso entendimento, ó Pai. Obrigado, nós te louvamos e agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Amém? O tema da mensagem hoje é uma vida na dependência de Deus. Uma vida na dependência de Deus. Eu não costumo muito ver as pregações dos grupos de WhatsApp, ou olhar os áudios das mensagens assim, de pregações, né, no grupo do WhatsApp, mas nesse sábado a Caísa, a gente tomando café da manhã, a Caísa falou: vamos ouvir aqui o pão diário que a irmã Jacinta posta todo dia, né, irmã Jacinta? Uma bênção. E algo que
que foi dito ali me chamou muita atenção, e a atenção da Caís, a gente estava conversando sobre isso. Falou sobre maturidade, né, Jacinta? Ele estava dizendo naquele áudio que a maturidade espiritual, ela se dá de uma forma diferente da maturidade biológica, do corpo humano, né? Porque na maturidade biológica, no crescimento físico, biológico do ser humano, a tendência é que quanto mais ele cresça, mais ele amadureça, mais esse filho vá se tornando independente dos seus pais. Nós criamos os filhos justamente para isso, para que ele crie independência, para que ele consiga, à medida que ele vá crescendo, se desenvolver e vá vivendo a sua vida, tomando as suas próprias decisões, tendo o seu livre-arbítrio e vá vivendo de forma independente. Mas a comparação que ele disse lá no áudio foi exatamente o contrário. Olha, na vida espiritual é exatamente o contrário. À medida que nós vamos crescendo e amadurecendo em Cristo Jesus, a tendência é que mais dependente nós fiquemos do nosso Cristo. Uma vida madura em Deus não é uma vida que vive distante de Deus, não é uma vida que vive independente de Deus, mas alguém que é maduro em Cristo é alguém que se aproxima, é alguém que depende mais e mais do Senhor a cada dia. E essa mensagem ficou ecoando no meu coração. E o Senhor me trouxe esse texto de Elias na noite de hoje para trazer para os irmãos, e o tema é justamente esse: uma vida na dependência de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de falar nessa introdução é que a vida cristã que nós vivemos, como disse a irmã Nilza aqui para os catecúmenos, né? Antigamente chamava assim, né? O pessoal que vai se batizar. A vida cristã é uma guerra. Nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. No texto que nós vamos abordar aqui nessa noite, nós vemos Elias dentro de uma guerra. Nós vemos Elias resistindo ao sistema da época, nós vemos Elias confrontando o rei Acabe, nós vemos Elias praticamente lutando contra os 450 profetas de Baal, vencendo eles. Em seguida nós vemos Elias sendo perseguido por Jezabel. Nós vemos Elias nessa dinâmica de luta, de batalha, de guerra espiritual. E nós precisamos entender sempre isso, que na vida do cristão não existe refresco. Não existe mamão com açúcar. A nossa vida é vivida de batalhas espirituais, de guerras espirituais. É por isso que Jesus disse para aquele religioso que gostaria de segui-lo, né? Se eu não me engano, em Mateus no capítulo 8: Senhor, deixa eu ir com você, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E Jesus disse para ele: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há descanso, não há alívio, não há refrigério. A vida cristã é vivida de batalha, e para nós vencermos as batalhas, nós precisamos viver uma vida na total dependência de Deus. Porque a religiosidade não é suficiente para vencermos as batalhas que se apresentam na minha vida e na sua vida cristã. Eu li esses dias num grupo de pastores do WhatsApp uma frase de Charles Spurgeon, né, príncipe dos pregadores, que dizia: aqueles que se convertem, entre aspas, pela emoção, logo quando a emoção vai embora, eles também vão. Porque a vida cristã não é emoção. A vida cristã não é feita de sentimentalismo, algo que a nossa geração valoriza muito nos dias de hoje. A vida cristã é feita de lutas, de batalhas, de guerras, e nós só conseguimos vencê-las se nós vivermos na total dependência de Deus. O texto que nós vamos ver aqui, ele nos mostra dois momentos de perseguição, mas em momentos distintos da história de Elias.
A Bíblia é muito rica sobre a história de Elias, mas ela é muito intensa, do capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 19. Nesses 2 capítulos, a vida de Elias é vivida com muita intensidade. E nós vamos observar 2 momentos de perseguição. O primeiro momento de perseguição na vida de Elias que nós vamos observar aqui é quando ele confronta o pecado de Acabe e diz que a terra ficaria sem orvalho, sem chuva, até que ele desse uma ordem para que chovesse. Por conta disso, Elias sofreu extrema perseguição e precisou viver à beira de um riacho, depois na casa de uma viúva em Sarepta, uma região distante de Israel. Em um outro momento nós vemos também Elias sendo perseguido por Jezabel, logo após uma grande vitória. Elias havia, por sua palavra, por sua oração, feito cair fogo do céu e queimado o sacrifício. Imagina um homem orar e descer fogo do céu e queimar o sacrifício, que ali estava todo encharcado por água. De maneira que toda a nação de Israel dizia: só o Senhor é Deus. Elias estava vindo de uma grande vitória. Elias havia provocado um grande avivamento na nação de Israel. Ele matou posteriormente os 450 profetas de Baal, acabou com a idolatria de Israel. A nação de Israel voltou-se novamente para o seu Deus. Logo em seguida Elias orou, e a chuva, que por 3 anos e meio havia seca, voltou a cair na terra de Israel. Momento de vitória, momento de êxtase, momento de alegria. Mas logo após o momento de vitória, Elias não soube viver na dependência de Deus. E ao invés de depender de Deus, como fez na primeira perseguição contra o rei Acabe, agora depois da grande vitória, Elias estava fugindo de Deus, fugindo dos seus propósitos, indo morar e viver dentro de uma caverna. A perseguição, as adversidades, as lutas que nós enfrentamos, muitas vezes elas são mais valiosas na minha vida e na tua vida do que as vitórias que nós recebemos. Porque às vezes as vitórias nos fazem distanciar um pouquinho do Senhor. Às vezes as vitórias nos tiram de um lugar de vigilância e sobriedade. Às vezes as vitórias deixam de fazer com que nós permanecemos dependentes do Senhor. Ontem jogou Palmeiras e Flamengo, né? Alguém assistiu o jogo aqui? Flamengo, você assistiu, Luzia? Olha só que legal. Tem algum palmeirense aqui? Sou corintiano, mas torci pro Palmeiras ontem. E os flamenguistas ultimamente estavam ganhando tudo, né? Os flamenguistas passando o rodo, ganhando tudo, Tião. E aí o Ilharão, volante do Flamengo, numa entrevista lá no programa do Benja, na segunda-feira, falou assim: nós vamos ganhar de 2-0. Os caras do Palmeiras escutou isso. O Palmeiras ganhou de 2-1, foi campeão. O improvável ganhou do provável, porque talvez o Flamengo, por ter ganhado tudo, talvez eles estivessem se sentindo um pouco altivos, soberbos, arrogantes. O Felipe Melo, que é cristão, falou assim no final do jogo: eu sabia que a gente ia ganhar esse jogo, porque a soberba precede a ruína. As vitórias muitas vezes nos deixam soberbos, as vitórias muitas vezes nos deixam altivos, as vitórias muitas vezes nos tiram de um lugar de dependência de Deus, e nós precisamos ser sóbrios, vigilantes, atentos. Nós estamos numa guerra, e a guerra muitas vezes é feita de vitória também, mas as perseguições nos fazem crescer. As perseguições atestam verdadeiramente que a nossa fé é verdadeira. As perseguições elas são usadas para lapidar a nossa fé, como a prata é provada pelo fogo. Da mesma forma, a nossa fé, quando é elevada a uma alta temperatura, nossa fé ela é refinada. 2 Coríntios 4 diz que quando a nossa fé ela é refinada pelas provações, ela produz um peso de glória na eternidade. Ela nos faz ser melhores, ela nos faz mais dependentes de Deus.
E é exatamente isso que eu observo, por exemplo, no capítulo de número 17. Israel vivia em uma época de extrema decadência espiritual. Este rei chamado Acabe, um dos piores reis da nação de Israel, ele não servia ao Senhor. Ele governou Israel por 22 anos, e o rei naquela época, quando se afastava dos caminhos do Senhor, levava toda a nação a se corromper, levava a nação distante do Senhor. A Bíblia fala que não bastasse o distanciamento de Acabe do Senhor, ele casou-se com Jezabel, uma mulher idólatra, que adorava Baal. Acabe construiu um templo a Baal na própria nação de Israel, e ele, o povo de Deus, iria adorar a Baal. A perversidade no tempo de Acabe era tão grande, que quando Josué destrói Jericó, Deus dá uma palavra: ninguém vai edificar novamente essa cidade, amaldiçoado seja quem edificar a cidade de Jericó. Quando se estabelecer os fundamentos, o filho mais velho vai morrer. Quando se colocar as portas, o filho mais novo vai morrer. É maldição para quem edificar Jericó. Mas no tempo do rei Acabe, até a cidade de Jericó foi edificada novamente. Não se dava importância para a palavra de Deus, e por isso Deus levanta o profeta Elias. Imagina a cena, ele vai e aponta o dedo na cara do rei Acabe e diz para ele: olha, segundo a minha palavra, a terra vai ficar sem orvalho e sem chuva nos próximos anos. Como resultado, a Bíblia não diz, mas essa palavra de Elias era resultado da decadência espiritual do rei Acabe. Por causa da decadência espiritual do rei Acabe, ele levou a nação de Israel a adorar outros deuses. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Amados, eu fico muito preocupado em tempos de seca, porque todas as vezes que a gente vê seca acontecendo na Bíblia, a gente vê um juízo parcial de Deus. Quando a gente lê o livro de Joel e vê os rios secando, as vacas minguando, as queimadas, os gafanhotos invadindo, a gente vê a nação de Israel em pecado. Quando a gente vai para a 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz: olha, se eu cerrar os céus por causa dos vossos pecados, se eu enviar praga, se vocês se voltarem, eu curo, restauro a terra. Seca por causa do pecado do povo. A nação de Israel, a terra estava sendo ferida, estava sofrendo juízo por causa do pecado da nação de Israel. E o rei e o profeta Elias vai lá e confronta o pecado de Acabe. Mas a Bíblia diz, se ele estava numa guerra, ele precisou fugir. O texto diz, o Senhor diz que o Senhor envia ele para o ribeiro. Acompanha comigo, no verso de número 3 do capítulo 17, vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite. Amados, ali ele foi sustentado por aquelas águas do riacho, ele comeu a comida que os corvos traziam. A Bíblia diz que o rio secou e o Senhor enviou ele novamente para a cidade de Sarepta. Depois que o tempo da seca se passou, o Senhor enviou ele novamente para ter com o rei Acabe. A primeira coisa que eu aprendo é que na dependência de Deus, quando nós vivemos uma vida na dependência de Deus, nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz de Deus. Elias, vá lá e confronte o rei Acabe. Elias, vá viver no riacho de Quiriate. Elias, o riacho secou, vá para a viúva. Vá lá em Sarepta viver na casa da viúva. Elias, o tempo de seca acabou, vá novamente e fale ao rei Acabe que virá chuva. Elias, faça isso, Elias, faça aquilo, Elias, faça aquilo outro. Elias ouvia e obedecia a palavra do Senhor, porque Elias vivia na dependência do Senhor. Quem vive na dependência de Deus, ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão? Você tem buscado ouvir a voz de Deus na sua casa? Você tem buscado ouvir a voz de Deus nos cultos? Você tem buscado ser sensível à voz de Deus e aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração? Você tem procurado obedecer à voz de Deus?
porque quem vive na dependência de Deus ouve e obedece à voz do Senhor. O Senhor tem falado nesses dias, o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesses dias, mas somente aquele que deseja viver na dependência de Deus é aqueles que ouvirão e obedecerão à voz do Senhor. O segundo ponto da mensagem é que, quando nós vivemos na dependência de Deus, nós somos sustentados pelo próprio Deus. Imagina num tempo de seca, imagina num tempo onde 3 anos e meio não se chovia em toda a terra. Nós ficamos quanto tempo sem chuva aqui recentemente? Alguns meses? 4, 5, 6 meses, não sei. Queimadas, falta de água, a conta de luz então, lá em cima, preocupações. Imagina 3 anos e meio sem chuva. Mas a Bíblia diz que o Senhor sustentou aquele que vivia na sua dependência. O Senhor cuidou daquele que vivia na sua dependência. O Senhor deu água para ele beber. O Senhor enviou corvos. Imagina a cena, Deus enviando corvos para trazer pão e carne dia e tarde à vida do profeta Elias. O riacho secou-se. Deus envia Elias até uma cidade chamada Sarepta. Não era uma cidade dos israelitas, e disse: olha, você vai comer lá do prato da viúva. E a viúva, tadinha, o que ela tinha? Um bocadinho de farinha, de azeite, ia fazer um pãozinho, ia lá buscar uma água, ia comer aquele pãozinho, ia morrer, tadinha. Ia comer ela e o filho, eles iriam morrer, a seca. Mas o Senhor disse: olha, faz primeiro para mim, minha filha. Faz primeiro para o Senhor, porque não vai faltar farinha na tua vasilha e nem um azeite na tua botija. Porque Deus cuida, Deus traz provisão àqueles que vivem na dependência dEle. Amados, os dias que nós vivemos, os dias de hoje que nós vivemos são dias de incerteza. São dias de ruído, são dias de crise, são dias difíceis, mas eu quero dizer para você nessa noite: viva na dependência de Deus, que o Senhor é poderoso para cuidar dos seus. O Senhor trará provisão aos seus, mesmo em dias de seca, mesmo em dias de crise financeira, mesmo em dias de incertezas econômicas. O Senhor cuidará dos seus. Ele cuida da ave dos campos, Ele cuida dos lírios dos campos, das aves dos céus. Ele cuida dos seus. Ele cuida daqueles que fazem do Senhor o alicerce de suas vidas. No Salmo 127 diz: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será acordar cedo, levantar de madrugada e comer os pães das dores, porque o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Deus cuida dos seus enquanto dorme. Quem vive na dependência de Deus está descansando e dormindo, e o Senhor está enviando a provisão dEle. É isso que Deus faz. Quem vive na sua dependência. Eu gosto do texto de Jeremias no capítulo 17. Ele faz uma comparação daqueles que não dependem de Deus e aqueles que dependem de Deus. Os que não dependem de Deus são como arbustos isolados no deserto, mas aqueles que dependem de Deus são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Amados, árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de águas, elas dependem daquele ribeiro de águas, elas produzem fruto. Se você veio aqui nessa noite preocupado com alguma questão de provisão nessa área, saiba, meu amado e minha amada, se você viver na dependência de Deus, é promessa dEle que a provisão dEle não vai faltar na tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é Deus de provisão. O terceiro ponto da mensagem é que quem vive na dependência de Deus
não vive com medo, não vive aflito. Quem vive na dependência de Deus é tomado por uma unção, como nós cantamos aqui, uma unção de coragem, uma unção de ousadia. Quem vive na dependência de Deus recebe do próprio Deus um encorajamento. Para vivermos nos dias de hoje é necessário ter coragem da parte de Deus, é necessário não nos acovardarmos diante das nossas adversidades. Elias não se acovardou, Elias confrontou o rei Acabe, Elias foi corajoso para viver na dependência de Deus, enquanto ele pediu para que aquela mulher pudesse fazer aquele pão primeiro para ele, aquela mulher ficou com medo, e Elias disse: mulher, não tenha medo. Quem vive na dependência de Deus recebe dele coragem, ousadia, e não somente é encorajado, mas é usado para encorajar pessoas. A igreja vai precisar de coragem nos dias de hoje. A igreja vai precisar dessa unção de ousadia. A palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de temor, de covardia, mas nós recebemos um espírito de coragem, de ousadia. É esse espírito que habita em mim, é esse espírito que habita em você. Eu estava conversando com os irmãos aqui do batismo, e lá em Atos 1:8 diz que nós recebemos de Deus poder para testemunhar. E eu disse para os irmãos: sabe qual é o significado da palavra poder, virtude no grego? Qual é, Tamires? Lembra? Dunamis. Sabe o que é dunamis? Dinamite. Recebemos de Deus dinamite, não recebemos de Deus qualquer espírito, recebemos da parte de Deus dunamis, dinamite, poder, unção de Deus, coragem de Deus, ousadia de Deus, porque quem vive na dependência de Deus não se acovarda diante das adversidades. Amados, nós passamos 2 anos aí difíceis, muito difíceis, tempos que nos amedrontaram, tempos que nos afligiram, tempos que nos trouxeram uma carga muito difícil. De vez em quando a gente escuta, né? Estava saindo de casa lá, parece que tem uma nova variante circulando lá na África do Sul, e o mundo está em pânico de novo, o mundo está em alerta de novo. Eu fico pensando: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Que ambiente inóspito nós estamos vivendo, que tempo difícil, que adversidade. Será que isso vai trazer mal? Será que não vai? O mundo está se perguntando, mas nesse tempo é um tempo da igreja do Senhor ser revestida de coragem, saber que aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos não temerá maus rumores, porque o seu coração está confiante no Senhor. É nele que nós estamos dependentes, é nele que nós vivemos, é através dele que nós vivemos. Se Elias não vivesse na dependência de Deus, ele não tinha confrontado o rei Acabe. Se Elias não vivesse na dependência de Deus, ele não tinha confrontado os 450 profetas de Baal. Elias vivia na dependência de Deus. E quem vive na dependência de Deus é encorajado por Ele e encoraja pessoas. Ei, viúva, não tenha medo, faça primeiro para mim. Não vai faltar na tua vasilha, não vai faltar na tua botija. Quem vive na dependência de Deus frutifica. Independentemente dos dias adversos, independentemente do tempo de seca, independente do cenário em que nós vivemos, quem vive na dependência de Deus sempre irá frutificar. Elias estava na casa daquela mulher, a viúva de Sarepta, não estava faltando o alimento, não estava faltando o azeite, eles estavam prosperando mesmo em tempo de seca, o Senhor estava provendo tudo o que eles estavam necessitando. Só que a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, o filho da viúva morreu. E a viúva disse assim: ei, homem de Deus, você veio aqui só para me lembrar dos meus pecados? Meu filho morreu.
A Bíblia diz que Elias pegou o filho daquela mulher e subiu para o andar de cima, onde ele estava hospedado. E ali Elias começa a orar ao Senhor: Deus, ressuscita essa criança. Deus, faz uma obra nessa criança. Deus, faz um milagre na vida dessa criança. Ele se deita sobre aquela criança e começa a orar, começa a clamar, começa a buscar. E a Bíblia diz que o menino é ressuscitado. Os céus se abrem e o Senhor derrama graça sobre a vida daquela criança. Ele volta a ter vida. E aí a mulher diz: agora eu sei. Agora eu sei que você realmente é um homem de Deus. Agora eu sei que Deus fala através da tua vida. Quem vive na dependência de Deus, mesmo em tempos de adversidade, frutificam, amados. Eu creio que existe uma promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Eu creio que há uma promessa de Deus para a vida de uma igreja. Quando nós decidimos viver na dependência de Deus, o Ivanildo estava aqui ministrando louvor, dizendo: olha, se houver alguém enfermo aqui, o Senhor vai curar. Amados, quando uma igreja começa a viver na dependência de Deus, quando uma igreja começa a buscar a presença de Deus, naturalmente o Senhor começa a abrir as janelas dos céus e derramar graça sobre a vida do seu povo. É assim que Deus faz. Quando uma igreja decide viver aos pés do Senhor, há uma promessa de céus abertos. É céu na terra, porque quando nós vivemos na presença de Deus, a oração do Pai Nosso, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma que é nos céus, a vontade de Deus é manifesta na vida do seu povo. Igreja primitiva. Quando a gente vê e olha para a igreja primitiva, não existiu uma igreja na história que vivia mais na dependência de Deus. Os camaradas não vinham entregar dízimo, os camaradas entregavam casa. Não era o carro do pastor Ítalo, o carro da irmã Cris, o carro da irmã Luzia, era o carro de todos. Tudo era de todos, não era o meu propósito, o meu plano de vida, era o plano de todos. Havia unidade, eles eram unânimes de coração, de alma, era o mesmo propósito, era dependência total de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Eles viviam de forma dependente de Deus. Sabe o que Deus fazia? Abria os céus, curas, milagres, transformação. Alguém mentia, não precisava vir o pastor, o irmão confrontar a mentira. O próprio Espírito Santo é quem fazia disciplina na vida da igreja. Quando nós vivemos na dependência de Deus, nós frutificamos. Jeremias 17 diz que aquela árvore que vive às margens do ribeiro, o texto diz que as suas folhas nunca secam. O texto diz que ela não sente os longos períodos de seca. Eu não sei quanto tempo vai durar o período de seca que nós estamos vivendo na terra, mas a árvore que está plantada junto ao ribeiro, aqueles que estão dependentes do Senhor, não sentirão os tempos de seca, e eles continuarão produzindo frutos. É o que Jeremias 17 diz. A igreja que o Senhor está levantando nesses dias é uma igreja enraizada em Deus, é uma igreja dependente de Deus, é uma igreja que não vai se acovardar diante das adversidades, é uma igreja que não vai sentir os longos meses, talvez anos de seca, mas é uma igreja que mesmo diante das secas vai estar bebendo da água do rio de Deus, e é uma igreja que vai frutificar, é uma igreja que vai avançar em nome de Jesus. Essa é a igreja que o Senhor deseja plantar na face dessa terra. Mas o texto não nos esconde, o texto não nos omite a falta de dependência dele. Porque o mesmo Elias, quando confrontou o rei Acabe, fora perseguido e permaneceu na dependência de Deus, é o mesmo Elias que, quando foi ameaçado por Jezabel, decidiu não viver mais na dependência de Deus. E qual é o processo, pastor, de quem não vive na dependência de Deus? É exatamente o contrário.
Quem vive na dependência de Deus, eu disse aqui primeiro, busca ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Se quem vive na dependência de Deus ouve a sua voz e obedece, quem não vive na dependência de Deus, não ouve a voz de Deus. Acompanha comigo, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Aonde que a Bíblia está dizendo para que Elias fosse para Berseba, deixasse o seu servo e fosse rumo ao deserto? Aonde a Bíblia está dizendo, assim disse o Senhor Elias, fuja para Berseba, deixe o seu servo e vá para o deserto? Elias simplesmente foi. Quem não vive na dependência de Deus, não vive e não anda segundo a voz de Deus, mas anda segundo os desejos do seu próprio coração. Não viver na dependência de Deus, nos dias de hoje, significa não buscar ouvir a voz de Deus, não ter interesse por ouvir a voz de Deus. Calebinho me dá muitas pregações, Caísa fala, né? A gente costuma dar a janta dele mais ou menos às 7h30, 8 horas, né? E a Caísa estava dando aula nesse dia, e ele estava desinquieto já, estava dando horário dele jantar. Aí o papai aqui estragou a janta dele, né? Tinha umas bolachas lá em casa, tem uns recheios no meio assim, gostosa. Até trouxe umas aí, né? E ele ama aquelas bolachas, só que ele come só o recheio. E do mamãe, né? Come o recheio, me dá o resto, pega outro, come o recheio, só come o recheio. Aí a hora que a mãe acabou as aulas, né? A janta estava pronta, botei ele para comer, e dava comida na boca dele. Ele fazia assim, jogava tudo para fora, enfiava o dedo assim e jogava para fora. A Caísa falou: o que está acontecendo com esse menino? Está comendo? Você deu alguma coisa para ele? Eu não ia contar, Jacinto. Vai que ele come, né? Lá, deu umas bolachinhas. Quantas bolachas você deu? Umas 4, 5, 6. Não vai comer mesmo. Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí a Caísa falou assim: Caleb te dá muitas pregações, né? Ele dá. É tudo que você tem pregado nesses dias. A gente não consegue se alimentar da voz de Deus, porque a gente está enchendo a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração, com bolacha recheada, com lixo, com porcaria. O Senhor tem banquetes a nos oferecer, o Senhor tem pratos maravilhosos, o Senhor prepara uma refeição todos os dias para mim e para você, e quando nós nos sentamos à mesa, nós nos sentamos já todos cheios de lixo, de porcaria, e a gente não consegue ter prazer na lei do Senhor, a gente não consegue deleitar no Senhor, a gente não consegue absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a nossa mente, o nosso coração está cheio de lixo. Porque nós vivemos uma vida não na dependência de Deus, mas segundo as nossas vontades. Ontem nós fomos na primeira igreja batista, estava eu, Danilo, o irmão Mário e o irmão Francisco, foi uma bênção. Achei que nós iríamos lá ontem para ouvir uma palestra sobre prevenção do câncer. Ouvimos um pouquinho sobre isso também, mas o pastor Bronca ontem fez jus ao nome dele, meteu bronca, né, Danilão? Precisamos de homens, ele dizia, né? Homens que não sejam bananas. E o Bronca aqui, pai. Deu uma chacoalhada, né, Danilão? Chacoalhou a roseira. No final do culto eu até falei para ele, falei: pastor, achei que ia vir aqui para ouvir uma palestra sobre prevenção do câncer. A palavra foi essa.
Uma bênção. Porque nós estamos acostumados a encher tanto a nossa cabeça de lixo, de coisas que nada edificam, que nos levam para longe de Deus, que quando muitas vezes nós vamos receber alimento do Senhor, nós já estamos cheios, abarrotados. Eu disse também que quem vive na dependência de Deus é sustentado por Deus, recebe provisão de Deus. E olha que contraditório para aqueles que decidem viver não na dependência de Deus. Porque enquanto não havia chuva, por 3 anos e meio, provavelmente a economia também quebrada na época, Deus estava sustentando Elias, lá no riacho com os corvos, depois na casa da viúva, Deus estava sustentando os seus, trazendo provisão, porque decidiu depender de Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas. Mas olha o que acontece com Elias quando ele decide não depender de Deus. A chuva já havia caído sobre a terra, provavelmente a economia já havia melhorado. Mas sabe o que Elias decide fazer? Morar no deserto. Quem depende de Deus, mesmo nas adversidades, recebe provisão de Deus. Quem não depende de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam favoráveis, prefere viver no deserto. Inútil vos será levantar cedo, acordar de madrugada, comer o pão de dores. Inútil se o Senhor não edificar a casa. Você pode trabalhar, pode ralar. É o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem cuida. Mas pastor, que tempo difícil. Olha o preço do álcool, olha o arroz, olha isso, olha aquilo. Filho, Deus está cuidando daqueles que dependem dEle. Deus cuida, Deus supre, Deus traz provisão. Mas quem decide viver independente de Deus, buscam lugares isolados, vão para o deserto. Eu disse que quem vive na dependência de Deus recebe encorajamento do Senhor e é usado para encorajar pessoas, mas quem vive longe da dependência de Deus, acontece exatamente o contrário. Olha o que a Bíblia diz. Naquele tempo o profeta andava com um discípulo ao seu lado. Eu imagino que o servo de Elias deve ter presenciado muitos milagres de Deus. Aquele servo, aquele discípulo de Elias deve ter vivido muita coisa. Ele devia ser influenciado muito por Elias. Mas quando Elias decide viver distante da dependência de Deus, sabe o que Elias faz? Além de ir para o deserto, diz assim para ele: meu filho, vem aqui, fica em Berseba, vem para cá. Elias estava com medo, e o medo de Elias fez com que o seu discípulo, aquela pessoa que ele influenciava, fosse influenciado agora negativamente. Eu fico imaginando aquele servo chegando na casa dele, os pais dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar com o profeta Elias? Os sonhos daquele servo foram abortados. Os propósitos de Deus na vida daquele servo foram abortados pela covardia, pelo medo, pela falta de dependência de Elias. E quando nós vivemos longe da dependência de Deus, o sentimento que toma conta do nosso coração não é mais aquela coragem de dizer: olha, vamos para cima, vamos vencer, vamos conquistar, vamos viver o nosso chamado, o nosso propósito, vamos lá. Mas quando nós vivemos longe da dependência de Deus, nós abortamos os projetos de Deus nas nossas vidas. Amados, quantas pessoas têm abortado a sua missão, o seu propósito, a sua vocação, porque estão decidindo viver longe da dependência de Deus. Quantas pessoas estão entregando ministérios, quantas pessoas estão deixando de viver no centro da vontade de Deus, porque decidiram não viver a vida de Deus, mas viver as suas próprias vidas. O Elias
O Elias que estava vivendo no centro da vontade de Deus, que estava bebendo água do ribeiro, o Elias que estava morando na casa da viúva, mas estava sustentado por Deus, é o mesmo Elias que agora estava com medo, é o mesmo Elias que diz para o seu servo: olha, vai lá para Berseba, vai para a tua casa, não me segue não, que eu estou indo para o deserto. Quantas pessoas estão vivendo desertos espirituais nas suas vidas? Quantas pessoas estão abortando projetos de Deus na sua vida, porque estão decidindo viver longe da vontade de Deus, decidiram viver independentes de Deus? A nossa independência de Deus não traz consequência apenas para nós mesmos. A nossa independência de Deus traz consequência para aquelas pessoas que deveriam ser encorajadas, impulsionadas por nós. A nossa independência de Deus prejudica a nossa esposa, o nosso marido. A nossa independência de Deus prejudica os nossos filhos. A nossa independência de Deus prejudica os nossos vizinhos. A nossa independência de Deus prejudica os nossos pais. A nossa independência de Deus prejudica a barrinha. A nossa independência de Deus prejudica a nação. Nós somos um povo que foi feito para fazer a diferença, para salgar, para dar vida, para trazer luz. Mas a nossa independência de Deus anula os projetos de Deus na vida daquelas pessoas que olhavam para mim e para você dizendo assim: olha, eu sou crente por causa do fulano de tal. São pessoas que ainda não têm força para caminhar sozinha, mas que estão caminhando por causa de você. Mas quando você decide não viver mais na dependência de Deus, é como se você entregasse ela novamente, como Elias fez: filho, volta lá para Berseba, volta lá para a tua casa, que eu estou indo lá para o deserto. Deserto é lugar de crente, amados, a não ser que seja para ser tratado, né? Eu disse que quando nós vivemos na dependência de Deus, nós frutificamos. Mas o texto diz que Elias não ouviu, Elias ficou com medo, levou o seu servo para casa, foi para o deserto, e quando chegou no deserto, ele dormiu. Um sono profundo. Quando nós decidimos viver longe da dependência de Deus, amados, espiritualmente falando, nós nos encontramos dormindo. Dormindo. Longe, distantes. Longe dos propósitos, longe da voz, longe daquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, dormindo literalmente, espiritualmente falando. É por isso que Paulo diz aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta, é um tempo de nós despertarmos, é um tempo de nós acordarmos, é um tempo de nós nos levantarmos. É um tempo de nós frutificarmos, é um tempo de nós sairmos da zona de conforto, é um tempo de nós sairmos da comodidade, é um tempo de nós acordarmos em um nome de Jesus. O Rei Jesus está às portas, Jesus de Nazaré está voltando, e é o tempo da igreja de Cristo se despertar em um nome de Jesus. Então quem vive na dependência de Deus, ouve a voz de Deus. Quem não vive, não ouve a voz de Deus. Quem vive na dependência de Deus, recebe provisão de Deus. Quem não vive na dependência de Deus, vai para o deserto. Quem vive na dependência de Deus, é encorajado por Deus e encoraja pessoas. Quem não vive na dependência de Deus, aborta os sonhos, propósitos, projetos de Deus para a sua vida. Quem vive na dependência de Deus frutifica. Quem não vive na dependência de Deus está dormindo espiritualmente.
Eu quero dizer para você nessa noite, se você está vivendo na dependência de Deus, se você está frutificando, se o Senhor tem trazido provisão à sua vida, se você tem sido influenciado por Deus, encorajado por Deus, se você tem vivido os sonhos, os projetos de Deus para a sua vida, se você tem sido instrumento para encorajar, para impulsionar outras pessoas, se você tem ouvido e obedecido à voz de Deus, continue, amados, persevere. Mas se você tem decidido viver fora da dependência de Deus, o único caminho foi o caminho que o Senhor traçou para Elias. E a única forma de eu voltar a viver na dependência de Deus é ouvindo a voz dele. O texto diz que depois que Elias estava dormindo, o Senhor deu uma comida para ele. E essa comida foi tão saborosa que deu força para eles caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, no Monte Horebe ou Monte Sinai. Precisamos voltar a nos alimentar de Deus. Precisamos voltar a depender de Deus. Precisamos voltar ao lugar de encontro com Deus. O Monte Sinai era o lugar de encontro com Deus. Precisamos voltar ao momento de oração. Precisamos voltar ao nosso quarto, fechar a nossa porta. Precisamos voltar ao lugar secreto. Precisamos voltar à tenda da congregação. Precisamos voltar e restaurar os altares dentro dos nossos lares. Precisamos voltar a viver uma vida de intimidade com Deus. Porque uma vida na dependência de Deus nos leva para esse caminho, a ouvir a voz de Deus. Ele entrou em uma caverna, passou o vento, passou o terremoto, passou a tempestade, passou o fogo. Deus não estava nisso, mas quando Elias ouviu o sussurro da voz de Deus, ele cobriu a sua cabeça e saiu para fora. Quando nós ouvimos a voz de Deus, amados, nós saímos da caverna. Ei! Se existe alguém aqui nessa noite que ainda está na caverna, o Senhor te chama para fora nessa noite. O Senhor te chama para uma retomada dos propósitos de Deus na sua vida. O Senhor te chama novamente para uma vida na dependência dEle. Porque foi isso que Deus fez com Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Teu lugar não é aí, Elias. Elias, você ainda precisa ungir o rei Hazael na Síria. Elias, você precisa ungir Jeú como rei de Israel. Elias, você precisa ainda ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Elias, tem muita coisa para fazer ainda, Elias. Ei, Elias, você que está aqui, está na caverna. Elias, ainda há muita coisa para ser feito. Saia da caverna, volte para a dependência de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és um Deus benigno, tu és um Deus bondoso, um Deus que fala, ó Pai, ao nosso coração. E tudo que nós precisamos e desejamos viver, ó Deus, é na tua dependência. Não há vida fora de ti, Senhor. Não há alegria fora de ti, não há provisão fora de ti, não há direcionamento fora de ti, Senhor. Não há como vivermos no centro da tua vontade, Senhor. Não há razão de existir se não for na tua dependência. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite é para que sejamos uma igreja que viva na tua dependência. É para que sejamos uma igreja que seja guiada e direcionada pelo teu Espírito. Para que sejamos uma igreja, papai, que viva exatamente no centro da tua vontade, ó Pai. Se houver Elias aqui nessa noite, Senhor, homens e mulheres que talvez estejam vivendo à margem da dependência do Senhor, homens e mulheres que estejam talvez em suas cavernas, distante dos seus propósitos,
Que o Senhor nessa noite restabeleça em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite, por essa palavra, traga correção de rota, de rumo. Ó Deus, que por esta palavra nessa noite, mais ovelhas possam se juntar ao aprisco. Que por esta palavra nessa noite, a tua igreja se encontre mais em unidade, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, Pai. E nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Danilo, temos pedido de oração, recados. Pedidos de oração, visitantes, Zé Maria e Madalena, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, já os cumprimentamos, Deus abençoe, o Eduardo também, né? Maria Flor pede oração para a família e a irmã Maria José, oração para todos que estão acompanhando a live. A Maria Madalena pede por sua família, Sueli pede por todos os necessitados, Tamires pede pela igreja e família. O Gilson agradece por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, igreja, família e sua mãe. A Martinha pede pela Janete, por sua família. A oração também pela Carla e família. Danilo pede por sua família e todos os seus familiares. Oremos, amém? Vamos orar ao Senhor. Luzia, Sueli? Irmão Henrique, também pela sua família. Amém? Alguém mais que não pediu? Gostaria de fazer algum pedido? Amém. Vamos orar. Irmã Jacinta, coloque em pé, minha irmã, por favor. Esteja orando, intercedendo por esses pedidos em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Igreja, eu também queria estar colocando diante do Senhor a minha família. Porque como o pastor disse nessa noite, uma família que não obedece ao Senhor, uma família que talvez esteja longe do Senhor, faz com que, se o marido está longe do Senhor, faz com que a esposa sofra. E se a família toda está longe do Senhor, faz com que todas as pessoas venham sofrer. Porque aquele que está nos caminhos do Senhor é muito abençoado. Vamos orar então, irmãos, para todas as nossas famílias. Oh Deus Todo-Poderoso, eu venho nesse momento, ó Deus, um momento de oração, de um culto maravilhoso, ó Deus, onde nós começamos, ó Deus, num louvor, ó Deus, que encheu a tua igreja, ó Deus, da tua graça, ó Deus. Nós podemos sentir, ó Deus, o teu amor neste lugar, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso. E depois, numa pregação, ó Deus, que o Senhor falou, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, estar entrando, ó Deus, em todas as casas, ó Deus. Eu falei, ó Deus, da minha família, ó Deus, mas eu quero, Deus, colocar todas as famílias, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite, ó Deus, visita, ó Deus, cada um, ó Deus, do menor, ó Deus, ao maior, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, essa semana, Deus, eu estava orando, ó Deus, para que o Senhor enchesse, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, do teu Espírito, ó Deus, ó, de pessoas, ó Deus, que possa te adorar, ó Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, ó Deus, que nessa quarta-feira, ó Deus, vai ter uma assembleia. E eu pedindo, ó Deus, ao Senhor, que todos os irmãos, ó Deus, pudessem estar aqui, ó Deus. E hoje, Deus, eu quero, ó Deus, colocar essas pessoas, ó Deus,
que colocar os teus pedidos, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja cuidando, ó Deus, de cada pedido, ó Deus. Leva, Senhor, até o teu trono, ó Deus da graça. Ó Deus poderoso e bendito, nós queremos, ó Deus, guardar essa tua palavra, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, falar dela com os nossos familiares, ó Deus, com os nossos amigos, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, agora nós vamos, ó Deus, para nossas casas e queremos, ó Deus, que o Senhor vá conosco, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, abençoa, ó Deus, a cada irmão que pôde estar aqui nessa noite, ó Deus. Deus, essa oração que eu faço no teu nome, ó Deus, nome grandioso, ó Deus, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Recados, Danilo. Recados da semana. Terça-feira, escola de música, às 19h30. Quarta, teremos 2 assembleias, tá, irmão? A ordinária, que é para trazermos relatórios, né, financeiros da igreja, alguns assuntos que são tratados, necessidades da igreja. E a extraordinária, logo em seguida, que é para a eleição da nova diretoria, né? Por que fazer 2? Porque para a ata da Assembleia Extraordinária precisa ir só a eleição da diretoria, tá? Então quero convocar toda a igreja a estar presente para que na quarta-feira nós possamos ter aí a nossa Assembleia, tá? Vamos fazer uma reflexão breve, 10, 15 minutos, depois teremos as assembleias, tá? Conto com a presença dos irmãos. Sábado, estudo para o batismo, né? Às 16 horas. Domingo, culto de celebração às 19h30. E também no domingo, teremos o encerramento do projeto Mulher Nota 10. O local vai ser lá na área de lazer, às 9 horas da manhã. É isso? Caísa, vai fazer um piquenique lá? É isso? Vai poder levar os maridos e os filhos? Vai? A ideia é essa? Primeiro a gente come, enche a barriga, depois a gente vai dar uma voltinha com as crianças. Isso. Então vai ser um programa familiar, né? Então estão todos convidados aí no domingo às 9 da manhã, lá na área de lazer, tá bom? São esses os recados. Encerrou. Amém? Vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Feijoada, estamos quase terminando de arrecadar os alimentos, tá? Se você ainda gostaria de fazer a sua oferta, procure a irmã Miriam ou coloque lá no grupo da igreja, tá bom? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, esse culto maravilhoso, Pai, que o Senhor nos proporcionou, que o Teu nome somente seja honrado e glorificado, Senhor. Nos conceda uma semana de extrema, de total dependência do Senhor, ó Pai, que as nossas vidas estejam sempre no centro da Tua vontade. Obrigado, leve Teu povo em paz, em segurança, que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.